O ensino híbrido ele consiste em modelos de aula que utilizam a tecnologia e incorporam a tecnologia dentro de uma aula, fazendo uma mescla com uma parte da aula sendo o ensino realizado presencialmente. Então a gente tem alguns modelos que fazem com que o ensino híbrido seja executado na escola e que a gente pode trabalhar dependendo do nosso objetivo. Um modelo é o modelo de rotação por estações, por exemplo. Ele divide os alunos em vários grupos, de quantos alunos o professor quiser, em quantos grupos o professor quiser. Cada grupo tem começo, meio e fim dentro da própria estação. Então é um exercício, uma atividade, uma tarefa com começo, meio e fim. Os alunos executam essa tarefa depois de determinado tempo e trocam dentro de uma mesma aula. A tecnologia ela é utilizada em uma das estações, em pelo menos uma, para coletar dados para que ao final do processo o professor personalize o ensino, fazendo uma possível diferenciação ou individualização a partir das necessidades de cada aluno, seja num conceito que é pré-requisito, seja num conceito que o aluno precisa avançar. A gente tem outros modelos também. Os modelos se dividem em sustentados e disruptivos. Os sustentados ainda conservam algumas características da escola tradicional, como a gente fala, instituição escola no país, a gente tem uma imagem que vem à nossa mente, e os disruptivos eles rompem totalmente com as características da escola como a gente conhece, tirando o ensalamento, tirando as paredes da sala de aula, fazendo o currículo ser cumprido, executado de uma maneira diferente, enfim, isso varia. Mas são modelos de aula que incorporam a tecnologia dentro da aula presencial, basicamente. Os benefícios do ensino híbrido são vários. A gente passa a ter o aluno no centro do processo todo da aula, de ocorrer a aula do ensino, da aprendizagem. Ele é considerado no centro do processo. Ele passa a ter um papel ativo na construção do conhecimento. Ele passa a construir conhecimento de uma maneira colaborativa, dependendo da tarefa que o professor propor para ele. O professor deixa de ser detentor da palavra, do conhecimento, e passa a ser um mediador na construção desse conceito. As tarefas que os alunos fazem, elas variam dentro de uma mesma aula, então o aluno tem a concentração dele modificada, porque quando ele está numa tarefa, ele executa, a tarefa é modificada, ele levanta, troca de estação, dependendo do modelo, e ele sente que ele começou do zero. Então a concentração dele dura mais, a capacidade dele de participação da aula ativamente na construção do conhecimento ela é bem maior do que com uma aula tradicional. São vários benefícios. A utilização da tecnologia é realizada de uma maneira construtiva para potencializar a aprendizagem desse aluno. Então a gente utiliza a tecnologia para fazer coisas e coletar dados que sem ela ficariam difíceis ou impossíveis de serem coletados. E isso serve para a gente analisar depois para um processo avaliativo e personalização da aula. A BNCC traz 10 competências gerais e em uma delas, principalmente, tecnologias digitais são abordadas. O ensino híbrido a gente considera como uma metodologia ativa de construção do conhecimento. Essa competência 5, ela diz que o aluno tem que criar e utilizar tecnologias digitais de modo crítico, reflexivo e ético. Então, quando a gente utiliza o ensino híbrido, a gente consegue promover a utilização dessa tecnologia com mais qualidade, porque a gente tem um objetivo e um porquê dela estar sendo utilizada. No caso, é para coletar dados que o professor vai utilizar posteriormente para personalização. Esses dados podem ser coletados de várias maneiras, podem ser coletados numa plataforma adaptativa que gere gráficos automaticamente para mim. Eles podem promover, por exemplo, um texto, uma dissertação, uma redação sobre um determinado tema, colaborativamente, coletivamente, ao mesmo tempo, usando, por exemplo, uma plataforma digital para isso, um formulário online que todos respondem ao mesmo tempo e constroem juntos ali. Coisas que sem a tecnologia não seria possível. É possível a gente visitar um museu virtual. O professor de história vai trabalhar o Holocausto, ele visita um museu virtual mostrando coisas que sem a tecnologia ele não teria esse recurso. Isso mostra e faz com que o aluno utilize de um modo reflexivo, que ele seja crítico sobre as informações que ele lê na internet. Será que elas são verdades? Como a gente pode filtrar? Como a gente pode descobrir? E ético. Tudo que eu posto na internet, qual é o impacto disso? De uma coisa que eu escrevo na internet e posto lá. Ao longo do processo de educação do aluno, ele vai construindo esses conceitos em trabalho com o professor. Além disso, a competência 4, ela trata também do letramento digital, uma parte dela do letramento digital do aluno. Ele aprendeu a utilizar uma tecnologia digital e aprender como ele pode se comunicar dentro dessa tecnologia digital. Então a BNCC, dentro das competências gerais, por exemplo, nessas duas aborda diretamente. O uso da tecnologia digital e metodologias ativas podem ajudar nesse sentido. E uma mensagem final
para o professor que deseja saber mais sobre ensino híbrido, até mesmo sobre outras metodologias ativas. Existem várias, não existe só o ensino híbrido. É possível do professor estudar e aplicar várias. É convidar esse professor, essa escola, instituição, mas principalmente o professor, para tentar buscar novas maneiras de ensinar nas aulas. Eu acho importante demais hoje, considerando a realidade que a gente tem no Brasil e no mundo, com a sociedade mudando, um novo currículo no caso do Brasil, a BNCC, para a gente implementar, que a gente pense em como modificar nossas aulas, para tornar mais atraentes para os alunos, para melhorar o resultado do ensino aqui dentro do Brasil e para o aluno se sentir também construtor e ativo no processo de construção do conhecimento, porque hoje ele vai para a escola e ele fica num papel que não favorece a aprendizagem dele. Eu queria convidar esse professor a dar um passo de cada vez para a gente atingir a melhoria e onde a gente quer chegar dentro da educação brasileira.